O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 11, os versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizei que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas se chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura e não que no qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Concílio Vaticano II nos convoca a uma igreja do diálogo, uma igreja da comunhão, uma igreja da partilha, onde seja uma igreja em que todos os batizados têm a sua participação. Então veja, depois do Concílio Vaticano II, um crescimento visível de participação das mulheres na igreja, em todos os aspectos, nas decisões, nas orações, nas participações. Uma grande participação dos leigos, homens, também nas decisões da igreja. E isto é por força do batismo. O texto de São Pedro fala assim, que pelo batismo nós nos tornamos uma raça sacerdotal. Quase 60 anos pós do concílio, existem hoje pessoas e grupos contrários ao concílio. Muitos nem leram, são contrários sem ter lido e meditado o concílio. E com isso, acabam criando grupos e pessoas, dividindo a própria igreja. Fazem o papel do divisor, o papel do mal, com grandes interesses por trás. E hoje, com o desenvolvimento da mídia, usam estes grupos, as mídias e aparelhos, para muito bem programado para destruir. Olha, o mal, ele aparece tão perfeito que fascina, que encanta muitas pessoas. E então veja que nosso Senhor diz o seguinte: tome cuidado, porque se um reino, se um grupo começar a dividir entre si mesmo, poderá se destruir. Ai de vós, que faz de tudo para destruir a igreja de Cristo. Ai de vós, que reúne para ir contra a igreja, anunciando falsas reportagens para destruir a igreja do Senhor. A Eucaristia nos abre para o amor. Há muitas pessoas muito mais preocupadas com a lei do que com a graça. E por isso, então, a Eucaristia nos une, nos fortalece, nos faz viver como igreja o amor. Por isso, então, nesse período quaresmal, nós somos chamados a abrir nosso coração. O Papa Francisco disse: deixe-se surpreender por Deus. Vamos fazer um sínodo, diz o Papa,
onde o Espírito vai agir. Escutemos a voz do Espírito para podermos caminhar sempre juntos. Por isso, então, o seguinte: se alguém é contrário, está fora. Significa estar fora dele. Vive-se escravo de um espírito sem vida. Vive-se escravo daquele que divide. E por isso, parece que sem observar o que está acontecendo, se divide, se destrói e acaba não vivenciando a experiência do amor e da fé. Por isso, então, nós rogamos, em nome do Evangelho, vamos trabalhar pela unidade, pelo amor, pela comunhão, e deixe o Espírito, é o Espírito que nos une, agir em nosso interior, no seu interior e no seu coração. Muita paz, que a paz seja de fato um sinal de esperança e de vida. Olhemos para esta guerra que hoje acontece na Ucrânia. Por quê? Não deu ouvido ao Espírito, não escutou o clamor da paz e por isso fecharam os olhos para a crueldade e destrói profundamente o outro. A campanha da fraternidade que nos convoca para a educação, eduquemo-nos para a empatia, para o amor, para a acolhida, para uma vida nova e para a esperança. Por isso, rogamos, pedimos, trabalhemos pela unidade, trabalhemos para que o amor possa acontecer em nossas vidas e que a paz seja de fato o sinal mais profundo da nossa prática e da nossa vida no cotidiano. Ame e não seja escravo do espírito que divide, escravo do espírito mudo, mas que o Espírito Santo nos refaz e nos reconstrói. Amém.